Olá, queridos. Gostaria de trazer uma breve reflexão nesse início de ano. É muito fácil as pessoas desejarem um próspero ano novo, mas para que o ano novo seja bem proveitoso e realmente próspero, não adianta nós esperarmos de maneira passiva, de maneira apática, deixar que as coisas simplesmente aconteçam. E nesse texto que nós vamos ler agora, recentemente eu preguei uma mensagem destacando a importância do engajamento da pessoa. E aqui a gente vê por duas vezes a expressão empenhem-se, porque requer de nós uma disposição de ir atrás, de fazer a nossa parte. Deus não vai fazer por nós aquilo que é a nossa responsabilidade. Então, conforme essa leitura em 2 Pedro 1, de 3 até o 11, nós vamos comentando sobre isso. Seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele destaca que Deus nos deu tudo o que precisamos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso desenvolvimento. Seu divino poder nos deu. E ele continua falando dessa maneira, ele nos deu também as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ele diz claramente que nós somos participantes da natureza divina. E para reforçar isso, João 14, 23, Jesus disse que aquele que o ama obedecerá a palavra e ele e o Pai iriam fazer morada na vida daquele que o ama. Ele continua dizendo que essa natureza divina e a habitação do Espírito Santo nos impede de sermos totalmente controlados pelo mundo. Nos dá a capacidade de fugir da corrupção. Então ele vai falar no versículo 5, empenhem-se, para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, que é o amor ágape. É muito importante isso. Deus já nos deu a fé é dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2, não vem de nós, é pela graça, é mediante a fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus. A fé ele já nos deu, mas ele alista aqui 7 qualidades para a gente poder desenvolver. Alguém até comentou, um pai comentou certa ocasião para o filho sobre essas qualidades, dizendo nessas palavras: acrescente a fé a virtude ou a coragem de Davi. A coragem de Davi, o conhecimento de Salomão. Ao conhecimento de Salomão, a paciência de Jó. A paciência de Jó, a piedade de Daniel. A piedade de Daniel, a bondade de Barnabé. A bondade de Barnabé, o amor de João. E ele continua falando que se ninguém as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. É preciso tomar cuidado para que o impacto da morte de Jesus a nosso favor não fique algo irrelevante com o passar do tempo. Então, quem não desenvolve essas qualidades, ele continua falando, se essas qualidades existirem e estiverem em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só, uma vida cristã que não vai agregando, que não vai somando, que não vai desenvolvendo, usando todos esses recursos, corre o risco da pessoa se tornar improdutiva, infrutífera e passar o ano na mesmice. Aí ele repete, portanto, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçarão
e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o autor, Pedro, que era uma pessoa inconstante, ele nos exorta a desenvolvermos a nossa fé através dessas qualidades que vão nos impedir de tropeçar, de ter uma vida infrutífera, apagada e irrelevante. Então, eu desejo para vocês que cada um de nós seja empenhado em fazer a nossa parte. Deus é que nos dá a salvação, mas conforme Filipenses 2, é para a gente desenvolver essa salvação, usar todas essas ferramentas que Deus coloca à nossa disposição, Bíblia, oração, o Espírito Santo, literatura e a igreja, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Um grande abraço.